Estão fazendo nossa oração inicial, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos da carne, levar os nossos pensamentos. Primeiramente, vamos agradecer à equipe espiritual que, mesmo à distância, sempre se faz presente, vindo em nosso auxílio. Vamos pedir para que o nosso espírito, a nossa consciência, possa se abrir por mais uma noite de estudo, por mais uma reunião deste grupo de estudo, que possamos nos instruir, sempre lembrando daquelas palavras de Allan Kardec, dizendo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aqui estamos para cumprir mais uma vez este mandamento. E pedimos agora a permissão à equipe espiritual, que mesmo em horário alternativo, possamos abrir mais uma reunião de estudo do nosso curso, do Centro Espírita Nosso Lar. Que assim seja. Pessoal, vocês leram a apostila, estão conseguindo acompanhar os estudos? Lá na apostila, a gente sempre tem, né, como a gente conversou lá naquele primeiro dia, a gente sempre tem aquela, ele consegue resumir, né, fica fácil para a gente ler e para a gente entender, né? Só que nas aulas, aqui o nosso intuito, a gente tem que aprofundar mais um pouquinho, não ficar preso somente à apostila. Essa parte inicial, né, mais ou menos até a aula 5, mais ou menos, é uma parte bastante histórica, e relembra muitas coisas que vimos lá no curso ED. Só que agora a gente vai, né, como já tivemos os 2 anos de curso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprofundar mais um pouquinho. Tanto que no curso ED, nós vimos, como eu coloquei ali, nós vimos o contexto histórico do século XIX. Inclusive, é uma das primeiras aulas lá do módulo 1, lá do ED. Nós vimos o que é o conceito, né, e o objeto de estudo, e o conceito de espiritismo. E vimos também sobre o método, né? Nós temos sempre um conceito, um objeto de estudo e um método. Agora nós vamos, nessa conversa de hoje, nesse estudo de hoje, né, apesar de estar escrito ali no nosso programa, né, o método, a gente tem que relembrar, ou seja, viajar lá para o século XIX, e vamos entender o que estava acontecendo naquela época, né? Porque se a gente começar, por exemplo, a nossa aula falando, o método que Allan Kardec adotou foi o método experimental. A gente só vai decorar isso e não vai entender, né? Para que a gente possa entender o que seja esse método experimental, que a gente vai ouvir essa palavra o tempo todo aqui na nossa aula, a gente precisa rever o contexto histórico, ou seja, o contexto onde o espiritismo estava nascendo, que é o final do século, metade do século XIX, né? A segunda metade do século XIX, já para o final, e vamos relembrar o conceito de espiritismo, né, ou doutrina espírita, como a gente quiser chamar, o seu conceito, o seu objeto de estudo, e vamos também falar sobre o nosso método, que é um tema um grande tema da nossa aula 4. Então, como eu coloquei aqui, esses são esses nossos objetivos, vamos relembrar, vamos traçar essa análise aqui, ver o que estava acontecendo no século XIX que conseguiu abrir um terreno, vamos colocar assim, né? Quais eram as questões culturais, sociais, que possibilitaram o surgimento da doutrina espírita. Depois, vamos ver quais são, né, esses montes de ismos aqui, o que seriam essas outras ideologias, essas outras filosofias, métodos de pensamento e de fazer ciência, o que estava acontecendo na época. Tudo isso aqui, eu preciso dominar todas essas palavrinhas que a gente grifou ali em amarelo, para a gente entender o método científico usado pela doutrina espírita. Tá bom? Então, vamos ver, esse positivismo, por exemplo, estavam como corrente de pensamento, como corrente de ciência, vamos colocar assim, que era o terreno onde o espiritismo estava nascendo, e o Allan Kardec, logicamente, precisava dialogar com tudo isso. E depois, vamos voltar ao conceito, como eu falei, né, do que seria o espiritismo,
destacando o seu objeto e o seu método de estudo. Então, vamos ter que cumprir esses objetivos. Vamos falar primeiro do século XIX. Essa imagem, né, essa pintura, na verdade, aqui, ela é extremamente famosa, né, para quem é professor de artes, de história, né, sabe, né, o que que representa essa pintura, pessoal? Quem gostaria de falar? Quero que vocês participem também, tá bom? O que que significa essa pintura aqui quando eu estou, ela tá retratando qual evento do século XIX aqui? Revolução Francesa. Muito bem, Andresa, a Revolução Francesa. O que que estava acontecendo, Estava né? nascendo a burguesia. A burguesia estava surgindo, né? Ganhando, o povo estava adquirindo força e surgindo uma nova classe social, quando a elite estava perdendo poder, né? E estava nascendo uma nova cultura e uma nova postura da sociedade. Exatamente. E quando eu tenho uma revolução, eu tenho o quê? Uma mudança de ideologia. Eu tenho criações de novas ideias e criações de valores. Por exemplo, liberdade, né? O Allan Kardec, aliás, o espiritismo, quando eu falo Allan Kardec, pessoal, estou muitas vezes não me referindo somente ao homem, tá? Ao professor Hippolyte, tá? Estou falando do Allan Kardec, eu estou representando aqui a doutrina espírita, todo esse, né, toda essa codificação que nós começamos o nosso estudo lá no ESD. Então, o que o Allan Kardec não fala, ou seja, o espiritismo não fala sobre liberdade, não é vamos colocar assim, não é um dos princípios básicos? A liberdade, a fraternidade, a propriedade. O Allan Kardec fala, né? Quem é que tem o direito à propriedade? Não é o que está, não é quem tem direito a possuir, né, bens? O Allan Kardec fala isso. Aqui também estávamos falando sobre o contexto, sobre uma das lutas do trabalho, ainda não tínhamos o trabalho como nós temos hoje no nosso século, mas estava nascendo aqui todos esses valores. O Allan Kardec, inclusive, não tem um capítulo lá no livro dos Espíritos falando sobre trabalho? Então, assim, eram muitos valores e ideias que estavam surgindo, ou seja, então foi um século marcado por grandes revoluções. Essa aqui é uma delas, né? A própria, nessa luta de classe é apenas uma delas, lógico, marcando o século aqui, mas poderíamos trazer qualquer outra imagem que retratasse o século XIX. Então, vamos retratar aqui o século XIX como um século muito de conflitos, mas também de construções de novas ideias, das quais nós somos herdeiros. Se a gente não pode se distanciar deste século, porque se a gente está estudando, se nós estamos estudando o Espiritismo, ele nasceu junto com essa, vamos colocar assim, com essa luta e com esse momento de crise, de conflitos, eu vou ter que entender esse século XIX. Então, nós temos um século de busca, um século de mudança e um século de revolucionismo, ou seja, de muitas revoluções. Então, por isso, a gente está aqui inaugurando a nossa aula, relembrando, né, relembrando aqui a Revolução Francesa, como a Andressa mesmo colocou. E o que estava acontecendo, né? O espiritismo, o século XIX, na verdade, ele começou ele explodiu muitas coisas, muitos princípios, muitas ideias novas, muitas ideologias novas, mas já eram ideologias que não foi de um dia para o outro. A gente, né, estamos lá no século XIX, amanhã a gente vai fazer uma guerra, amanhã a gente vai fazer uma revolução e vamos mudar de ideia. Não foi assim, foi uma mudança que veio desde séculos anteriores, 17, 16, 15 séculos anteriores, que já vinham pessoas reencarnando ali, né, vamos colocar assim, ou seja, espíritos já estavam reencarnando ali, com ideias, tentando implantar ideias novas e formas de pensar diferentes. Então, nós vamos ter um movimento que foi muito presente no século XIX, mas que vem de outros séculos anteriores, que a gente vai chamar de iluminismo, exatamente como a gente aprende lá na escola, né, um movimento iluminista. E o que seria o iluminismo?
que ele traz? Lógico que nós não temos iluminismo na filosofia, em letras, né? É um conceito muito vasto. Mas se a gente for juntar tudo isso, né, a gente vai chegar a uma premissa grande, que o iluminismo, o que ele fazia? Vamos pensar, analisar o mundo, vamos colocar assim, de acordo com a nossa razão. Por isso que quando a gente está lá, por isso quando estamos lá na escola, né, quando o professor ele vai ensinar o iluminismo, ele fala, olha, o iluminismo é uma retomada lá do mundo grego, né, que inventou o logos, ou seja, vamos pensar com a nossa razão, pelo uso da minha razão. Então, eu retomo essa valorização da razão. E é lógico que o Espiritismo ele está inserido neste contexto. Então, ele pode afastar essa corrente de pensamento? Não. Por isso que nós vamos ter, né, o Allan Kardec, os espíritos falando como método também, como um dos elementos do nosso método de estudo, o uso e da nossa razão, derivado aqui, ó, do iluminismo, ou seja, todo pensamento, todo pensador que estava naquela época, ele estava ligado ao quê? A uma supervalorização do uso da nossa razão. Um desses, né, a gente vai depois comentar, que é o René Descartes, que ele vai, ou seja, ele vai para ele construir o seu método, ele vai usar o quê? Ele vai usar o logos, né, como a gente fala, ou seja, a nossa razão. Então, ele vai usar todo esse, por isso o discurso do método, né, ou seja, como que eu vou conseguir chegar a um objetivo, a um caminho, através do uso da razão. E lógico, né, como eu coloquei aqui, né, como Allan Kardec ele estava inserido no século XIX, e o século XIX já era herdeiro de todos esses séculos anteriores, onde o iluminismo se fazia presente, ele não podia se afastar disso. Então, ele também era um apaixonado pela razão, o próprio Allan Kardec. E ele, logicamente, transfere isso junto com os espíritos, né, porque a codificação não foi feita só pelo homem, Allan Kardec, mas também junto com os médios e com os espíritos, a gente vai ter isso como um norte de trabalho. Então, essa questão do uso da nossa razão. Então, o que ele fez? Né, o que a gente pode colocar? No século XIX, estávamos marcados com o quê? Além desse uso, vamos colocar assim, eu só vou pensar o mundo através da minha razão, afastou o homem do quê? Da fé. Então, isso virou um problema. A fé estava em crise, inclusive, se a gente voltar naquela imagem, como estava nascendo uma nova classe social, como a Andresa falou, mas antes eu precisava fazer o quê? Eu precisava acabar com os nobres e também com o quê? Lembra? Eu precisava eu precisava de um Estado laico. Tanto que falava assim, né? Olha, eu preciso enforcar, né? Eu preciso enforcar os padres, né? Lá eles tinham isso na cabeça, né? Cortar a cabeça e enforcamento, né? Então, vou enforcar os padres com as tripas, isso é histórico, né? Com as tripas dos nobres. Lógico que era uma frase, era um modo de pensar, né? Então, era o grande objetivo deles para que eu pudesse nascer uma nova classe social. Mas antes eu precisava o quê? Abafar a igreja. Então, quando eu tenho isso, eu tenho, no pensamento do homem, eu vou me afastar da fé, porque se a igreja era o único templo, vamos colocar assim, era o único lugar que eu vivenciava a minha fé, lógico que presente aqui pela Igreja Católica, então, quando tenho um Estado que vai tentar me afastar agora da igreja, que a gente vai chamar de Estado laico, eu, filosoficamente e espiritualmente, eu me afasto de Deus. Então, por isso, que para eu fazer ciência ou para eu fazer qualquer questão ligada ao iluminismo, eu tinha que afastar a fé. Então, o Allan Kardec teve, né, o Allan Kardec e os espíritos tiveram um desafio muito grande, porque eles precisaram, né, criar um método que conciliasse a razão com a fé.
Então, por isso, né, que a gente vai colocar assim, o Allan Kardec, ou seja, e os espíritos, eles reelaboraram muitos conceitos que antes eram ligados à metafísica. Ou seja, não era objeto da ciência, ou seja, não fazia ciência de alma, por exemplo. Eu não poderia conceber o espírito ou a alma como um objeto de estudo. Isso é questão da igreja, isso é questão para padre resolver, vamos colocar assim, como era na época. Então, ele teve o quê? Criar, dentro desse contexto que só se pensava com a razão, eu precisava o quê? Relaborar ou seja, apresentar uma fé diferente, porque aquela fé da igreja já não me convencia mais. Já era, lembra, que eu precisava enfocar o padre. Eu não quero mais, eu quero o Estado laico, porque o padre, vamos colocar aqui, a gente está falando de contexto histórico, tá, pessoal? Então, o padre ali, ele vai tirar o quê? A minha liberdade, a minha propriedade, né? Então, ou seja, para eu poder ser, eu preciso afastar o Estado, aliás, preciso afastar eu preciso afastar a fé, ou seja, essa minha vivência com a igreja. Então, então eles estavam vivendo essa crise, esse conflito. Foi mas quando o Espiritismo vem, ele vai trazer o que a gente vai chamar de fé raciocinada, que a gente tanto escuta, né? Que a gente tanto escuta, e não é só uma palavra bonitinha, né? A gente tem que entender o que ela realmente apresenta dentro desse contexto do século XIX. A fé é quando eu vou juntar, lembra? Eu não posso afastar do iluminismo, ou seja, que pensa através da razão. Mas eu posso vivenciar agora a minha fé de forma racional. Por isso que a gente vai chamar de fé raciocinada, que é quando eu vou vislumbrar todos aqueles conceitos, como Deus, alma, espírito, matéria, todos aqueles princípios espíritas, né? Eu vou agora analisar através da fé raciocinada. O que isso quer dizer? É não aceitar qualquer teoria ou qualquer princípio sem uma pré-análise. Tanto que Allan Kardec, quando ele vai definir o que seria essa fé raciocinada, ele diz o seguinte: eu não posso aceitar nenhum postulado no sentido assim, que qual era a fé que não me servia mais, era aquela fé que eu apenas aceitava e pronto, sem questionar, que a gente vai aqui estar ligado mais um dogmatismo, né? Então, olha, eu não posso que questionar como eu faço uma prece, se eu uso ou não essa imagem, ou seja, tudo para mim é ditado e eu tenho que aceitar, pronto. Se eu não aceitar, eu tenho que cair fora, né? Então, aqui é diferente, né? O Espiritismo, vamos colocar assim, ele vai nos trazer essa fé, essa vivência, essa proposta de forma diferenciada, que é quando tudo que eu vou, que é me colocado para, primeiro eu vou fazer a análise da minha razão, só vou aceitar aquilo que estiver de acordo com a minha razão, de acordo com o uso da minha razão. Que a confiança nessa razão era tão forte que se eu analisasse um postulado sem usar as minhas crenças anteriores, sem usar as minhas tendências, né? Tudo aquilo que poderia influenciar a minha razão, eu vou chegar na mesma premissa que qualquer um de nós, a gente vai chegar junto na mesma premissa, porque essa razão é um caminho seguro. Todos nós temos essa capacidade de pensar de forma limpa aqui, né? Ou seja, não pode deixar nada que influencie o uso da minha razão, e todos nós vamos chegar a essa premissa. Então, estávamos no século onde, por isso que a gente fala, né? Eu vou levar a razão ao mais alto grau, que é quando eu falo, não, se todo mundo pensar de forma racional, vamos chegar no mesmo ponto. É só a gente não deixar as nossas paixões, não deixarmos outras questões interferirem neste caminho, que é só a gente seguir, olha, como uma seta ali, né? Um caminho reto. Só a gente seguir que vamos chegar à mesma premissa. Então, e o Allan Kardec
coloca isso, né? Ele fala, ó, se a gente utilizar o nosso bom senso e a nossa razão, a gente vai chegar nos mesmos princípios. Então, ele dizia que todos os princípios que estão colocados ali, desde o livro dos Espíritos, eles conseguem enfrentar a razão. Então, todos aqueles que conseguem enfrentar a lógica e esse processo do bom senso e da razão de cara a cara, ou seja, ela consegue enfrentar e consegue passar, é porque, ok, a gente pode aceitar. Né? Então, qualquer postulado que venha, né, ele fala assim, qualquer coisa, qualquer questão que venha inserir dentro desse corpo de filosófico e científico, né? Eu tenho que sempre o quê? Procurar usar esse mesmo método, esse primeiro caminho, colocar de frente com a minha razão. Se bater de frente aliás, se não bater de frente e ficar ok as duas, eu posso pegar esse postulado e inserir dentro da doutrina espírita. Um comentário, Então, né? é como a gente pode perguntar. Não, é só um comentário, é porque assim, acho que pela primeira, não sei se pela primeira vez, mas eu acho que uma das primeiras vezes, não sei, na história, isso de fato aconteceu, porque por muito menos, lá na Idade Média, a cabeça rolava, né? Se você falar assim que é raciocinada, Deus me livre, né? E isso não existia realmente. Idade Média foi feito disso, ou até mesmo no Renascimento, quando a gente tinha um pouquinho de razão junto com ciência, né, que tudo era calculado, que tinha o homem no centro do universo, tudo mais, ainda assim eram cheios de deuses e certos dogmas e tudo mais, mesmo com a ciência embasado na arte, arte embasado na ciência, ainda assim era isso, né, de uma fé bem primitiva. E então eu acho que pela primeira vez isso trouxe, demonstra a evolução mesmo do homem através da fé, a fé madura, racional, estudada, né? E mostra quanto assim o homem evoluiu mesmo, o homem caminhou assim, a humanidade não digo, porque esse foi o ponto de partida de tudo, né? Mas eu acho que isso mostra assim que foi mesmo onde tudo começou, porque eu acho que não teve nada comparado antes, eu acho. Ou Sim, teve, não teve teve. mesmo. Se a gente for procurar essa proposta, como a Allan Kardec coloca, né, de ser também uma ciência, aliás, ser antes de ser um corpo filosófico e de uma vivência espiritual, né, que é o outro aspecto, é antes de tudo essa ciência. Né? Então, por isso que, vamos colocar assim, como você falou da evolução, né? A gente precisava que o luminismo, por exemplo, que é um elemento extremamente principal aqui no nosso cenário, ele já tivesse nascido, ele já estava aqui em seu desenvolvimento, né, pelo uso da razão, o Allan Kardec, né, herdeiro de tudo isso, estudou e colocou isso como uma das forças do espiritismo, né, que ele mesmo diz, a força, né, de todo o corpo, vamos colocar assim, da ciência espírita, é o quê? É o uso da sua razão e o do seu bom senso. Então, ele diz que se todo mundo usar a sua, né, e se isso for lógico, e se parecer lógico, e se não bater de frente com a sua razão, podemos aceitar, né? E nunca aceitar, ele fala assim, nunca aceitar nenhuma premissa, nem nada, nenhuma ideia pré-concebida, sem antes passar por essa análise. Né? E esse pano de fundo, assim, né, a gente vai ver em todas as 5 obras, né, todas as obras de Allan Kardec. Né? Então, pode não vir escrita fé, raciocinada, mas ela vai estar ali sempre como um pano de fundo. Né? Então, justamente que ele precisava desse terreno fértil. Né? Então, assim, o iluminismo, ele abriu um terreno não só para a ciência espírita, como para as outras ciências também, mas ela é importante aqui para esse nosso contexto histórico.
Se não fosse essa ideia de se pensar com o uso da nossa, né, do que é, daquilo que todo mundo tem, todo mundo é capaz de raciocinar e de pensar com o uso da lógica e do bom senso, a gente não teria, a gente não ia nem entender o que estava colocando, né? Então, assim, o que Allan Kardec e os espíritos eles não colocam, né? Através dessa fé raciocinada, ele nos propõe um novo caminho. Então, e isso vai ser extremamente importante, porque é um dos primeiros passos, como vamos ver logo mais, pelo uso, para a gente construir o nosso método. Então, eu preciso dessa fé raciocinada para poder fazer a ciência do espírito, né? Porque eu não posso, né? Uma delas é esse, um dos preceitos é esse, né? Nunca, né? Ter como ponto de partida a dúvida, né? Eu pego uma ideia, depois eu vou analisando essa ideia para ver se ela tem uma certa lógica ou se ela não fere nenhum dos outros, nenhum dos outros premissas que eu já tenho colocado no meu corpo, né? De tudo isso que nós estamos estudando. E o que o Allan Kardec ele queria, né? Ele sabia que tinha esse aspecto não só de ciência e filosófico, como também esse compromisso com essa nova forma de ver a fé. Ele tinha que até criar uma palavra diferente, né? Tanto que no livro dos Espíritos nós temos a introdução, que é composto, acho que acho que não sei se é 15 ou 17 itens, acho que é 17 itens. Nos 3 primeiros itens, a gente vai ver logo essa preocupação do próprio Allan Kardec. Ele vai falar assim, olha, o espiritismo podemos chamar de espiritualistas? Podemos, mas temos que adotar alguns critérios, porque ele vai falar o seguinte, para que ele não confunda com outros tipos de fé, ou seja, com outras doutrinas espiritualistas, que não tem esse compromisso com a ciência, a gente precisaria criar um termo novo, que é da onde vem a ideia de espiritismo, por isso que ele cria esse termo novo para poder diferenciar de espiritualista. Porque eu ser espiritualista é apenas acreditar que existe uma vida após a morte, ou seja, que algo sobrevive após a morte. Mas o que é esse algo? É muito vago, né? Porque esse algo que eu posso interpretar, justamente por esse conceito ser muito vago, de várias formas. O católico, por exemplo, onde estava o Estado laico lutando contra esse mundo católico, vamos colocar assim, também né? Eles também creem que a alma sobrevive após a morte, mas de uma maneira diferente que os espíritos acreditam, por exemplo, né? Então, por isso que precisaria de um novo termo diferente, não é à toa que ele criou, né? E ele coloca isso logo nos seus, né? No primeiro texto ali, ele coloca essa importância, né, de se ter uns termos novos, né, esse novo método que a gente está comentando agora, e também essa nova palavra, né, por isso que ele criou a palavra espiritismo, e não colocou somente, né, é só mais uma corrente, né, porque ele temia que a gente confundisse o espiritismo com o espiritualismo, apesar de ser. Ele até fala assim, olha, se quiser chamar de espiritualismo, pelo menos chame de espiritualismo científico, né? Então ele coloca esse científico justamente, ó, pelo uso da razão. Para ele trazer. Olha no Kardec, nessas imagens que são do filme, né? Ele estudando, ele elaborando, para que ele pudesse elevar, né, todos esses estudos, né? Ou seja, tudo aquilo que os espíritos deram para Allan Kardec, e ele foi, logicamente, né, ele foi reorganizando todo este pensamento e conhecimento, ele tinha que apresentar para a gente de uma forma, na mente dele, né, em primeira instância, ele tinha que apresentar como uma ciência.
Então, por isso que ele precisou, né, aliar, como a gente falou agora no início, né, ao uso da própria razão. Eu não vou apresentar esse conteúdo novo de qualquer forma, justamente porque, se eu apresentar de qualquer forma, eu vou abrir espaço aos críticos, que, mesmo um pensamento extremamente construído, já teve os seus contraditores. Imagina se ele não fosse bem apresentado. Ele não estaria nem até nós muito, acho que muito, aliás, não estaríamos aqui. Isso é bem provável que nós não estaríamos aqui, né? Se esse conhecimento não tivesse, se ele não fosse muito bem amarrado, aí sim a gente deve muita inteligência do próprio, agora do homem Hippolyte, né? Ou seja, do próprio Allan Kardec, que já era esse homem de ciência. E foi dado a ele essa tarefa, inclusive, né? Foi dada a ele essa tarefa de, junto com os conhecimentos que os espíritos deram a ele, dele inserir um método que a gente vai chamar, que ele adotou qual? O método das ciências experimentais, ou seja, da ciência experimental, que tem como seu primeiro ponto de partida, ou seja, o uso da razão. E por que ele escolheu a ciência, esse tipo de ciência? Porque era como se fazia ciência na época. Até Allan Kardec. Lógico que hoje, no nosso século, já temos novos modelos de fazer ciência, sim. Temos novos modelos de fazer ciências que são considerados como ciências. Tivemos pensadores muito depois de Allan Kardec. Até hoje temos pessoas produzindo nesse momento novos modelos de fazer ciência, mas o modelo que Allan Kardec adotou ainda está em voga. Ainda se faz ciência como Allan Kardec fazia. O fato de novos modelos de ciências terem acontecido, ou vão ainda acontecer, não vão fazer assim, não cai por terra, não tira o mérito, né? Ainda é uma ciência em voga, né? Ou seja, se faz ciência muitas vezes de forma experimental. Como que ele fazia isso, né? Ele observava os fenômenos, né? Tanto que a gente vai lembrar das mesas girantes agora. Ele observava os fenômenos que tinha como palavra, né? Como sobrenatural. Ah, isso é sobrenatural, então eu vou brincar com isso. Isso não é ciência, isso não é um conhecimento que eu possa levar a sério. Então, o que ele fez? Ele começou a olhar de forma diferente. Olha, será que se eu aplicar o método, né, qual é o primeiro caminho? Eu preciso observar, né? Será que se eu aplicar o método de ciência como se fazia na época, será que eu não consigo fazer ciência disso? Será que eu não tenho uma forma de entender isso além daquilo que todo mundo chama de sobrenatural? E o Allan Kardec coloca, tanto que tem um capítulo, o segundo capítulo da primeira parte do livro dos Médiuns, ele coloca, né, do maravilhoso e do sobrenatural. Ele começa dizendo assim, né, ele começa falando assim, olha, muitas vamos colocar assim, dos fenômenos que a gente coloca como sobrenatural é porque a gente não conhece a causa. Então, tudo aquilo que muitas vezes eu não conheço a causa, ou que eu não parei para pensar sobre, isso é sobrenatural. Ou seja, é mais fácil colocar essa etiqueta, esse nominho, né, como sobrenatural, em vez de eu procurar entender. E a única pessoa, vamos colocar ali, né, que fez isso, na época, foi o Allan Kardec. É o único que parou, apesar, né, que ele já tinha essa postura, não vou adotar nada de forma pré-concebida. Então, ele parou e começou a buscar, né, a ver qual era a causa daquele fenômeno ainda que era tido como sobrenatural. E um dos primeiros fenômenos, né, que ele vai ter, o primeiro fenômeno que ele vai, né, historicamente, que ele encontra, além dos médiuns que foram depois, né, vamos encontrar as mesas girantes, né, que falavam, as mesas né, que era a diversão né, de Paris, não só de Paris, pelo mundo, não era só em Paris, vão ter as mesas girantes. Até o Allan Kardec recebia cartas, né, de outras pontes, de outras partes do mundo, onde também se tinham as brincadeiras com as mesas girantes. Mas
é falado mais em Paris porque é onde ele estava inserido, né, onde que ele foi realmente, começou a ver, ao vivo, vamos colocar assim, as mesas girantes. No início, como ele era um homem extremamente cético, né, o Kardec tinha, lembra, o homem da razão, essa postura de pedagogo, de sério, como eram os homens daquele tempo, ele não acreditou. Mas pelo menos, né, graças a Deus, ele não ficou inerte, né? Ele podia até colocar como tudo, não, isso aqui não existe, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é brincadeira de amigos, de salão, aquela coisa toda, mas ele começou a ver isso de formas diferentes, né? Quando que foram vamos colocar assim, os primeiros contatos que o Allan Kardec teve. Então, quando aquelas mesas começaram somente a dançar e a girar de forma sem ordem nenhuma, né, de forma desordenada, ele começou a falar assim, olha, ou isso é brincadeira, tem alguém fazendo essa mesa girar, ou isso é apenas uma doação de fluidos. A gente vai lembrar lá do nosso passe. Acho que tem um slide aqui, deixa eu só passar um pouquinho aqui, das mesas girantes. O Allan Kardec, antes dele ser o Allan Kardec que a gente conhece, quando ele era bem mais jovem, tinha um médico muito famoso na época, chamado Mesmer, e onde ele já estudava o magnetismo, inclusive colocando essa palavra, né? Que ele vai chamar que foi o pai que a gente fala que é quando a gente doa os nossos fluidos. Qual o nome desse tipo de magnetismo aqui? Que a gente aprendeu lá no EJA. Qual o nome do magnetismo que a gente doa no passe, por exemplo? É o magnetismo animal, né? Tá vindo do homem, da nossa carne, então a gente vai chamar de magnetismo animal. Então, Mesmer foi quem descobriu o magnetismo animal. Esse magnetismo, ele tinha um poder de cura. Então, por isso, o médico, né, ele estava investigando, vamos colocar assim, uma terapia, uma medicina alternativa com o intuito de gerar curas que até então a medicina normal não tinha resposta. Então, nós tínhamos problema com pessoas com crises, com pessoas histéricas, né? Ou seja, muitas vezes de perturbações psicológicas e psiquiátricas que não tinham cura na época. Que até hoje a medicina bate cabeça com isso, né? Não são fenômenos tão fáceis assim. E tinha o Mesmer, né, que inclusive em Paris, né, historicamente, se a gente for estudar, era até feito de forma escondida, porque Mesmer, né, que ele não era bem recebido em Paris, ele não era bem recebido porque enfrentava a medicina normal, né, e o que ele fazia? Ele hipnotizava o paciente, o Mesmer, ele hipnotizava o paciente, e ele fazia como a gente faz no passe, a gente não recebe o passe assim? Ele também colocava as mãos, empunhava as mãos, né? E saía que ele vai chamar de magnetismo animal. Aqui em Mesmer, nós não temos a condição espiritual, tá? Ele não concebe o espírito, apenas o médico, aliás, é apenas o homem, o médico, curando o seu paciente, pela doação de fluidos. E se a gente for avançar, né, o Mesmer, ele foi avançando esses estudos, ele mesmo começou a perceber, assim como o imã, as pessoas que tinham, eles faziam cursos, assim como a gente faz curso de passe, esses faziam cursos, então, né, era ensinado como que eu vou, vamos colocar assim, dar o passe naquele paciente. Esse mesmo tipo de fluido que saía das minhas mãos e que curava o outro, que curava o meu paciente, ele também movia objetos. E depois o Allan Kardec vai chamar isso de mediunidade, efeito físico, né? Então, aqui que vocês ainda vão estudar. Ou seja, não era só as pessoas, eu conseguia mover e muitas vezes criar algumas imagens. Só que Mesmer não tinha ainda a concepção, ele não sabia que o espírito existia, vamos colocar assim. Não era objeto de estudo dele.
Mas isso espalhou também, isso muito antes, né, antes do Allan Kardec ser o Allan Kardec que a gente conhece. E ele era muito novinho. Como o Allan Kardec era muito curioso, não é à toa que ele foi ver as mesas girantes, ele foi estudar mesmo. E ele coloca isso nas obras póstumas e algumas partes da própria Revista Espírita, né? Lembrando que as obras póstumas, feitas pela esposa do Allan Kardec, pegam muitos textos, como fossem diários dele, né? Alguns textos que ele mesmo escrevia. E ele fala que ele foi estudar, apesar de ser, ele foi escondido, porque em Paris essa prática, né, de hipnotizar os pacientes e curar era proibido por lei, mas mesmo assim ele foi só para poder entender. E ele até falou, olha, eu não era, vamos colocar assim, um bom passista, né? Eu não era, mas foi interessante, eu obtive esse conhecimento. E tempos passou, né? Tempos passou. Quando ele estava ali no salão e ele começou a ver esses objetos a se mover, ele começou a falar, mas isso não é sobrenatural, porque o Mesmer já falava que das nossas mãos sai um fluido que eu vou chamar de magnetismo animal e eu consigo mover os objetos. Então, deve ter pessoas aqui que tem pessoas que têm mais cargas, vamos colocar assim, pessoas que vamos colocar assim, que tem fluidos a doar, de abundância, e consegue doar para os outros, mesmo até sem saber, né? E são essas pessoas que vão ali no salão e fazem as mesas girar. E no início, realmente, as mesas só giravam e dançavam, mas depois elas começaram a ditar frases. Elas começavam a, né, como a gente já sabe pela história. Foi quando Allan Kardec falou assim, olha, o Mesmer não ensinou isso. Ele não ensinou que através da minha doação fluídica eu posso fazer a mesa ditar. Algo tem uma causa inteligente aí. Se a frase que essa mesa sozinha está ditando é inteligente, tem uma causa inteligente. Então, foi a partir dessa questão, ou seja, que ele nem mesmo ele conseguiu buscar ou seja, ele fez a pergunta, e nem mesmo conseguia dar de volta, né, por que a mesa fala de forma inteligente, foi quando ele começou a falar, olha, tem alguma coisa que não é sobrenatural e que está acontecendo. E ele recebia cartas, olha, a mesa que também falou, a mesa deu essa frase. Ele começou a falar, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Foi quando ele começou a investigar, né? E foi quando ele descobriu, né? Porque ele falou assim, olha, a mesa, ela não tem nervos, ela não tem cérebro, ela não tem pernas para poder falar. Pernas até tem, mas é uma perna de madeira, né? Então, como? Então, peraí, tem alguém ditando, né, por elas. Pode abrir, Andresa, abre o seu microfone. Ah, desculpa. Falei, sacanagem. O próprio mesmo podia ter voltado e explicado isso para ele, né? Mas Sacanagem. eu não conseguia responder. Justamente porque eu mesma, lembra? Eu falei, ele não concebia o espírito, né? Era só uma doação fluídica que nós temos, e realmente o mesmo já adiantou metade do caminho para o Allan Kardec, né? Vamos colocar assim, para o espiritismo. Até hoje, o Mesmer a gente tem como estudo, mas estava faltando um elemento muito importante, a cereja do bolo ali, estava faltando o espírito. Então, foi quando o Allan Kardec pegou o espírito como seu objeto de estudo. Quem é essa causa inteligente que sobrevive, né, após a matéria, porque eles são invisíveis, né, aos nossos olhos, eles não aparecem, mas ditam frases inteligentes. Então, se eu tenho, né, isso, né, que a gente vai chamar de método dedutivo, que está lá na nossa apostila. Se eu tenho uma causa se eu tenho um fenômeno inteligente, ou seja, o fenômeno é aquilo que se mostra, a mesa girou e ditou uma frase inteligente. Então, se eu tenho um fenômeno inteligente, a causa deste fenômeno tem que ser inteligente também. Então, foi quando nós temos o primeiro atributo desse espírito. O espírito é um ser inteligente. Então, foi daí que ele tirou, né? Lógico que né, aí já junto com a equipe espiritual ditando para ele, né? Mas aí ele não, a minha lógica, lembra? A minha lógica me diz realmente que se a frase é inteligente, esse espírito pensa.
esse espírito inteligente. Tanto que neste capítulo, que eu falei sobre o livro dos médios, que é o segundo capítulo, né, onde ele vai falar assim, olha, e não tem nada de sobrenatural disso. Não, é apenas a alma daqueles que já foram homens, ou seja, daqueles que já foram encarnados, que já se encontram em um outro plano, que vamos chamar de vida espírita, ou que a gente chama hoje de vida espiritual, e que apenas querem se comunicar com a gente, através daquilo que vamos chamar, daqueles que a gente vai chamar de médiums, né? Como vocês já tiveram aquelas aulas, né, da evolução né, que a mediunidade, ela não foi uma criação espírita, mas ela foi reelaborada pelo espiritismo, no sentido de colocar, de definir aquele que é o médium, como que essa mediunidade ela se manifesta, né? Então, então, tudo isso, o Allan Kardec ele foi construindo para poder explicar para a gente e demonstrar para a gente o que é realmente este espírito. Alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de colocar, comentários? Então, todas essas questões que a gente está aprofundando aqui um pouquinho, mas são questões que a gente já sabia desde os 2 primeiros módulos do ED, né? E é lógico que ele foi avançando, né? A própria, ele descobriu com as mesas que giravam e falavam, e só que não ia, a comunicação não ia ficar só com as mesas, era muito complicado, porque a mesa, ela ditava por letra, né? A, B, E, A, B, entendeu? Então, assim, demorava muito, né? Apesar de sair uma frase inteligente, demorava muito para que eu pudesse. Aí eles começaram o quê? A avançar em pesquisas, não só em Paris, mas em toda parte do mundo que estava. Isso era moda na época, se falar sobre esse assunto, e foi muito importante quando o Kardec recebe informações de outros países também, e isso ajuda ele a formar as obras que eles têm, né? Sempre lendo e lendo com aquele ar de crítica, né? Ou seja, que ele é crítico, na verdade, né, vendo exatamente, porque muitas coisas que ele recebia, ele mesmo colocava, isso aqui não é importante, então eu descarto, né, mas muitas coisas eram. Então, porque os médios, né, começaram a ser médios de grande, vamos colocar assim, que ajudaram o Allan Kardec. Na época, o Allan Kardec, até o livro dos Espíritos, por exemplo, que é da nossa primeira edição, que não é a edição que nós temos em uso, né, essa edição que nós temos em uso, de mais de 1000 perguntas, é a segunda, a segunda edição de 1860. A de 1857, que ele sempre fala, né, de 18 de abril de 1857, essa histórica, ela tinha apenas 501 perguntas. Por que tinha só 501 perguntas? Justamente porque o Allan Kardec só tinha 10 médios, né? Depois que ele lançou, e ele começou a receber muitas cartas, isso aparece até no filme, ele dobrou essa equipe de médium, sabe? Pareciam pessoas querendo emprego. Olha, eu sou médium também, eu posso trabalhar com você, Ele teve até que fazer uma seleção, né? Porque nem todos são médiums sérios e nem todos estavam preparados e foram escolhidos para poder ajudar nesse trabalho, né? Então, ele conseguiu muitos médiums e com isso o trabalho aumentou e a gente conseguiu, né, usufruir da obra que nós estamos até hoje, né, com mais de 1000 perguntas, que é a que a gente tem no nosso, que a gente normalmente usa, né, que é a última obra. Então foi evoluindo das mesas girantes até ao uso que nós temos hoje com médiums, né, diante de uma folha de papel, por exemplo, foi uma evolução muito grande, não foi um pulo, né? Eles foram usando, como está aqui, né, a escrita em pedras, em cestas, eles foram evoluindo, isso tudo foi, ou seja, compondo um método, né? Ele foi evoluindo até a gente chegar nesses médiums, né? Até ele ver, não, realmente é melhor trabalhar com o médium que vai lá, já escreve, né? Ele escreve, já tem rápido essa comunicação. Eu não preciso ditar pelas cestas, não preciso que as cestas se movam, ou escrever em pedras, ou da mesa que fica batendo em cada, né, em letras, eu não preciso mais disso. Agora eu já tenho equipes de médiums que vão realmente, que ditam, né, ali em questões de horas e de minutos, uma mensagem, eu já tenho a minha resposta.
Então, foi com isso que o Allan Kardec começou a trabalhar e a entender, né? Ele pesquisou, ele conheceu cada médico, lembrando que ele não podia aceitar pessoas que estivessem ali de má fé, né? Então, ele foi elaborando tudo isso e foi compondo essa equipe de médium e desenhando para a gente, né, como que a gente tem que hoje exercer da mesma forma, né? Hoje, no centro, a gente não tem mesas girantes, cadeiras girantes, né? A gente tem médios. Hoje, o nosso, né, vamos colocar assim, né, a nossa massa de trabalho é médios, né? Então, a gente tem essa preocupação, inclusive, de formar novos médios, instruídos com cursos, né, mas que possam servir para o trabalho. Então, isso é um dos intuitos, não é o único objetivo, nem o principal objetivo dos nossos cursos, né? Porque se a gente for perguntar qual é o principal objetivo, é a nossa própria evolução moral, né? Independente se somos médios, ostensivos ou não, né? Como esse estava ajudando o Allan Kardec, ou independe também de qual faculdade mediúnica que a gente venha a ter, né? Mas um dos grandes objetivos, não colocar assim, não sendo o único, é produzir médios. Nós precisamos de médium também para atender a equipe espiritual do centro. Da mesma forma, ou seja, mas até a gente chegar como, ou seja, isso não foi colocado, esse tipo esse método não foi colocado de mãos beijadas, né? O Allan Kardec ralou muito, não só ele, os médios também, até ele conseguir, não, realmente, vamos ter um médium humano, né? Um médium realmente humano que consegue se comunicar. Aí, como que ele consegue né? Como que esse processo acontece? Aí que ele monta o livro dos médios, né, onde ele vai trazer para a gente esse método seguro, né, de como que eu como médio, posso desenvolver essa faculdade para que eu possa me servir como instrumento. Então, pela história, né, ele contou até com, né, a gente tem até crianças como médios, né, lógico que hoje não é permitido mais as crianças trabalharem como médios, apesar de que no Brasil a gente teve esses médios famosos, a Ivone do Amaral Pereira, médium desde os 4 anos de idade, apesar de não estar numa mesa mediúnica, até porque veio de uma família católica também. O Chico também veio de berço católico, de pais que não estavam ali prontos, né, para poder receber um médium como o Chico foi, mas eles já tinham, né, uma coisa é o nascer com essa faculdade, com essa predisposição, e já ter ela né, vamos colocar assim, em trabalho desde muito cedo. A outra coisa é colocar crianças numa mesa mediúnica, e já foi, não tem, elas não têm a capacidade, apesar de ter na faculdade, isso existe, crianças extremamente médios, a gente fala do Chico, da Ivone, porque são pessoas que são famosas e a gente consegue colocar como exemplo, mas isso existe em qualquer um, né? Então, tem crianças que são, mas não podem. A orientação é até outras, né? A mediunidade em crianças. Mas o Allan Kardec contou com crianças que, inclusive, eram médiuns que trouxeram muitas dessas questões que a gente estuda hoje, né? E eram crianças, elas não tinham nem como saber, né, dar todas aquelas informações, né? Então, um dos médiuns bem famosos que a gente, né, o Gabriel Delany, vocês conhecem o autor, Gabriel Delany, né? O Gabriel Delany, o pai e a mãe dele eram médios que serviram ao Allan Kardec. Então, Gabriel Delany viu o Allan Kardec, ele criança, né? Via os pais amigos do Allan Kardec, de tomar chá em casa, de trabalhar junto. Então, por isso ele já foi espírita desde criança, também era médium desde criança, o Delany, e esse autor que a gente tanto contribuiu após Allan Kardec, né? Então, ele estava com uma equipe muito boa, né? Que a gente, né, consegue ler os livros hoje, a gente fala assim, o Allan Kardec, ele pensou e os espíritos vieram, né? Mas os médios também tiveram uma função. Sem eles, a gente não teríamos os livros, né? Então, por isso que é importante a gente sempre destacar o trabalho deles. Normalmente a gente destaca o trabalho dos espíritos e do próprio Allan Kardec, a gente esquece dos médios, mas eles foram e são ainda extremamente importantes. Aqui falando, né, por que o nome dele foi Allan Kardec, ele tinha uma das principais médios dele, que era a Céline Baudin,
ela ela foi uma médium extremamente importante, eles até brigaram, parece até no filme isso, não sei se vocês lembram do filme, eles brigam, depois eles se reconciliam. A Celine era uma das médiums que mais tinha faculdade mediúnica, que mais produzia, que trabalhava com Allan Kardec, vamos colocar assim, que fosse o braço direito dele. E ela recebeu uma das comunicações, a única que recebia a comunicação do Espírito de Verdade, que depois, na revista espírita, vamos ver que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, certo? Ela recebeu a comunicação falando que o Allan Kardec, né, que o professor Hippolyte tinha uma vida anterior, né, que era chamado de Allan Kardec. E ele precisava de um pseudônimo, de um apelido, né, justamente porque ele já tinha obras dele já, né, como de pedagogia, de geometria ou de ciência, umas obras que ele, e não queria que essa obra espírita se confundisse. Então, por isso que ele coloca o nome Allan Kardec, justamente que ele soube disso, porque a Celine, né, a Celine recebeu comunicação, e ele falando, olha, você já foi Allan Kardec. Então, quando Allan Kardec já estava ali colocando os livros, já estava assim, saindo do forno o livro dos Espíritos, ele já estava convencido, ele já usava os médiuns, ou seja, os seres humanos ali, né, os médios, como força de trabalho para que pudesse trazer as mensagens da própria equipe espiritual, e ele já estava o quê? Acrescentando mais um pouquinho dos estudos de Mesmer, né? Então, inclusive, ele fala, olha, além do fluido animal, né, do médio, porque o médio doa o seu fluido animal, né? Temos os fluidos da equipe espiritual. Então, onde ele vai complementar e isso ele vai amadurecer, tanto que nós temos a Gênese, se vocês forem ler o capítulo 14 da Gênese, que ele vai escrever dos fluidos, né? É onde ele já traz esse estudo completo, né, relembrando do que ele via lá desde quando ele era muito garoto, vamos colocar assim, e estudou lá com o Mesmer, todas essas questões, e ele complementa colocando o fluido espiritual. Aqui, né, a parte que eu já falei sobre ele explicando, né, que o método espírita seria um método experimental nas obras básicas, né, ele falando por que ele pegou esse método, justamente porque eram muitas informações, e todas, imagina, todos esses médiuns aqui, né, davam muitas informações para ele, e ele tinha que analisar. Então, ele teve esse cuidado para nós que fomos ler e seguir, né, a gente tinha já tinha um material extremamente seguro e revisado. Então, muitas pessoas acham que o Allan Kardec, ele foi apenas um secretário, né, dos espíritos. Não, ele não foi apenas um secretário, ele participou ativamente. Inclusive, ele teve essa permissão pelo Espírito de Verdade. Então, ele teve essa permissão que ele revisava todas as perguntas, todos os comentários e tudo aquilo que os espíritos traziam de informação, ele revisava, ele ia estudando, um por um, justamente para que a gente tivesse esse filtro e a gente realmente, quando fosse ler, só soubesse que aquilo tem um método, é um estudo sério e foi extremamente cuidado, né? E justamente para que ele não, por isso que ele fala, nunca aceitei nada pré-concebido. Podia ser um espírito ali que assinasse, né, Sócrates. Mesmo sendo Sócrates, eu vou ver o que o Sócrates está falando e vou revisar a sua comunicação, né? Então, e ele fala que a gente tem que ser assim sempre, né? A gente deveria, muitas vezes a gente deixa isso de lado, que é uma coisa que ele lutou sempre, né? Ele falou, olha, temos que revisar. Alguma pergunta, pessoal? Está falando meio rápido, porque é muita informação, né, da nossa aula. Então, assim, o Allan Kardec, ele nem dormia, né, tanto que diz a história que muitas vezes ele estava cansado, ficava horas escrevendo e com sono, e tomando um chazinho ali, né, e até que a equipe espiritual muitas vezes falava assim, olha, vai dormir um pouco, imagina, né, ele tinha um corpo físico, né, precisa descansar, precisa dormir. Vai dormir amanhã, né? Amanhã você pega de novo no trabalho. Então, justamente isso mostra o quanto ele estava comprometido
com o trabalho sem estar, vamos colocar assim, apaixonado, né? A gente pode colocar assim, que ele estava apaixonado por essa missão, né? Que ele estava construindo esse novo pensamento, essa nova filosofia, essa nova ciência. Mas ele, ao mesmo tempo, justamente por ele, lembra lá que eu tenho que pensar só com o uso da minha lógica, bom senso e razão, ele não concebia, né, o fato de ele não conceber nenhum postulado, nada colocar assim, que ferisse ou que batesse de frente com o bom senso, o que ele fazia? Ele descartava. Né? Então, ele não se apaixonava de antemão, né? Ai, que bonito isso aqui, vou colocar no livro. Ai, que lindo, sem revisar, né? Então, eram cadernos e cadernos com muitas mensagens. Porque quando, né, lembra que eu falei que ele lançou em 57 e o livro fez tanto sucesso que começou a ir para fora de Paris, começou a ir para fora da França. Né? Então, a Europa espalhou pela Europa, pela América, né? E começou a espalhar o livro. E mesmo não tendo um contato rápido, como nós temos hoje, pelo WhatsApp, pelo telefone, né, rápido, ele começou a receber trilhões de cartas, muitas cartas, né, falando, olha, eu sou médium também, eu sou médium também. Então, ele conseguiu o quê? Muitas dessas mensagens, eu sou médium, vinha junto o trabalho daquele médium. Então, ele foi colocando isso em pastas, em cadernos, para poder revisar. Por isso aquela imagem com pilhas e pilhas de tarefa, né? E revisava, e lia, e sem parar, né? Sem parar justamente, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, né? Basta ler, né? Basta estudar. O Allan Kardec, ele já deu para a gente, vamos colocar assim, o Allan Kardec, os espíritos, os médios, eles já trabalharam, já perderam noite de sono. Né? A gente nem precisa perder a noite de sono, basta a gente ler, né, e estudar, ter esse compromisso com o estudo e ver, olha, não foi fácil, foi sofrido, né? O Allan Kardec deixou de dormir para a gente conseguir ter a nossa obra hoje, né? E muitas outras pessoas trabalharam, aqueles que trouxeram para a nossa língua, né? Que leram e tiveram o trabalho de colocar e espalhar para o mundo todo, né? Então, ele teve, assim, né, deve esse compromisso ao Allan Kardec e à equipe dele. Né? Então, lembrando, em 57, né, temos o primeiro livro. Esse primeiro livro, justamente por ele ser um pedagogo, a gente vê que é muito didático, muito dividido, de fácil compreensão, no sentido assim, de forma não que os temas são de fácil compreensão, mas é de fácil compreensão, né? É de fácil acesso, vamos colocar assim, porque ele tem uma lógica em divisão de capítulos e de partes da obra, né? Então, essa divisão, por isso que eu falo, ele não é apenas um secretário, ele raciocinou, ele pensou como demonstrar essa doutrina. Porque os espíritos não falaram assim, olha, essa aqui é a pergunta 1, tá? Essa aqui você põe na pergunta 2, essa aqui você põe na primeira parte. Não, isso foi o Allan Kardec que colocou. Ele mesmo que reorganizou e muitas vezes ele comentava, até para ajudar a nossa compreensão, não é mesmo? Então, ele organizou, né? Ele organizou e participou ativamente, né? E como a gente colocou, e não usou o seu verdadeiro nome, que na época era muito utilizado em outras áreas, né? Que ele era professor, pedagogo, né? E aquele currículo, né? Inteiro dele. Então, ele usou o nome dele, né? E as pessoas queriam saber quem é. Quem é o Allan Kardec, né? Apesar dele usar o outro nome, ele não deixou de ficar, de ser notado de ser conhecido, né? O espiritismo, como nós falamos, é um vocábulo, é uma palavra que ele criou, não foram os espíritos, tá? Ele criou justamente porque ele tinha que dar um nome a todo este conhecimento, aos cadernos ali, ó. A todos esses cadernos, a todos esses livros. Ele precisava criar a palavra espiritismo. Para que mesmo? Lembra? Que era para diferenciar da palavra espiritualismo. Vamos ver isso aqui, né? Como eu já falei, né? No livro dos Espíritos, vocês podem até anotar aí para vocês relerem depois em casa.
no item 1, 2, 3, onde ele vai colocar, onde ele vai contar, né, sobre esses termos, onde ele fala, olha, por que eu estou criando essa palavra? Outra palavra que ele cria, né, a palavra espíritas veio muito tempo depois, né, antes não, os adeptos, vamos colocar assim, eram chamados de espiritistas, né, então, ou ele mesmo criou essa palavra, e ele fala, ó, por que precisa, né, porque como toda ciência precisa de um objeto de estudo, precisa de um método, mas também precisa de termos novos. Se a gente for ver todo o conhecimento filosófico e científico, muitos deles têm os seus próprios dicionários. E é o que ele precisava fazer. Olha, justamente para que a gente não confunda, né, para que a gente possa deixar as coisas extremamente claras, eu preciso criar os termos novos. Um dos termos, né, que ele cria é a palavra, como já colocou, que é o próprio nome, com o próprio nome espiritismo. Outras palavras ele não cria, mas ele dá roupinhas novas a essas palavras, como alma e princípio vital. A alma, né, era tida como apenas aquilo que sobrevive fora do corpo, né, após a morte, mas ela não tinha aqui um método, ela não estava ligada, antes de Kardec, ela não estava ligada a uma ciência. Então, a alma aqui, ele vai falar assim, olha, a alma é a mesma coisa que espírito, que é o nosso objeto de estudo. A alma, vamos nos referir à alma quando estivermos falando que esse espírito se encontra atualmente encarnado, ou seja, na carne, né? E princípio vital era muito utilizado na ciência, né? Então, por exemplo, as pessoas, a ciência até época se perguntava como é que nasce a vida? Quem é que deu a vida? Se acreditava que existia um princípio vital, que era o sopro da vida. Era até a ciência da época. Então, era que dava a origem, né? Era que dava origem à vida, era chamado de princípio vital. Então, o Allan Kardec pega emprestado o nome princípio vital das outras ciências e coloca uma nova roupinha. Ele vai falar que o princípio vital é o quê? São apenas os nossos fluidos, ou seja, lembra do magnetismo humano, animal? Ele aqui vai chamar de princípio vital. É aquilo que é o fluido que todo ser orgânico, né, que está encarnado tem, né? Então, mas não é aquilo que dá causa, né? Então ele muda essa roupinha, mas ele continua dialogando com essas ideias. Vamos avançar um pouquinho esses slides, tá, pessoal? Eu vou depois colocar lá no grupo para que vocês também tenham acesso. Então, aqui é só a gente relembrando, né, por que o Allan Kardec coloca a palavra espiritismo, como a gente já colocou, pela importância de criar, né, um termo novo, até porque ele não queria que se confundisse com essa palavra grande aqui, muito usada na época, até hoje, que é a palavra espiritualismo, não é para a gente confundir. Ele fala, né, se quiser, né, porque é muito vago, né, é um tipo de, né, porque todo aquele que acredita em algo além do corpo físico é espiritualista. O espiritismo é também, mas ele tem um quê a mais, não é mesmo? Aqui a gente, né, também falando sobre a palavra espiritismo, espiritualismo, como vocês, né, falei para vocês, a gente tem que reler a introdução da obra, isso como revisão. Aqui é só uma referência da Dora Encontre. A Dora Encontre é uma pedagoga. Ela atualmente, vamos colocar assim, é uma das bambambãs assim, que estuda o Allan Kardec no Brasil, até mesmo de forma acadêmica. Ela é uma das poucas acadêmicas que coloca, tanto que ela criou o termo pedagogia, não, ela não criou o termo pedagogia espírita, mas ela hoje é o grande nome da pedagogia espírita dentro do cenário acadêmico. E ela tem esse livro aqui para entender Allan Kardec e outras obras, onde ela vai retomar toda essa questão, né? Contar toda essa história que a gente viu na aula de hoje, século XIX, qual o cenário que o Allan Kardec está inserido, né? Como que ele construiu a ciência espírita. Então, é só uma referência.
ela é bem Kardec roxa, tanto que ela nem admite muito os outros autores, como Chico Xavier, o Divaldo, por exemplo, uma linha bem, vamos colocar assim, bem só, bem só Allan Kardec. E ela não está de tão errada assim, né? Porque, por exemplo, lembra que o Allan Kardec falou, olha, a gente tem o quê? Que sempre olhar tudo com luz, a luz da nossa lógica e do nosso bom senso, e nunca aceitar nada de forma preconcebida. E a Dora Encontra, lógico, ela não está fazendo uma crítica ao espiritismo, agora ao movimento espírita, principalmente no nosso país, no Brasil. Ela fala o seguinte, que nós adotamos, ela usa até o termo, médios de estimação. A gente adota médios de estimação, ou seja, tudo aquilo que Divaldo escreve, não importa se é Filomeno de Miranda, se é da mentora dele, a gente admite como verdade, sem muitas vezes será, né? Não importa qual for o espírito que assinou. Ah, veio do Divaldo, deve ser verdade. Veio do Chico, deve ser verdade, né? Então, ela é principalmente muito crítica às obras do Divaldo, né? Do Chico, eu pelo menos não tenho tanto conhecimento sobre ela nesse sentido, mas ela é bastante crítica ao Divaldo, acho que acho que eles não se gostam muito, né? E ela, tanto que as obras do Chico, né, as obras do Chico, ela é da mesma linha do José Herculano Pires, inclusive o José Herculano Pires, ela era criança a Dora Encontre, né, ela frequentava, os pais dela, tudo amigo do Herculano Pires. A história do próprio Herculano Pires, só fazendo um parênteses aqui, ele se afastou do movimento espírita, apesar de chegou até a ser presidente da Federação Espírita de São Paulo, mas ele se afastou de tantas críticas que ele tinha ao movimento espírita, né? Justamente porque afastava muito, porque a gente começou a colocar alguns elementos diferentes do que fazia lá em Paris ou Allan Kardec. Então, ele queria que a gente não evoluísse, vamos colocar assim, né? Ou, se ou na opinião dele, a gente evoluiu de forma errada. Né, se a gente for estudar essa parte histórica, tem coisas que a gente pode concordar, né, ou não. Então, uma das coisas que ele não concordava na época era do Chico, acho que eu falei para vocês, né, que o José Herculano Pires tinha muitas críticas ao Chico Xavier, né, acho que eu falei lá no nosso primeiro encontro, né, então, a Dora Encontra, ela é herdeira desse pensamento do Herculano Pires, e que é contra muito desses, que ela fala, esses médios de estimação. Só que as obras do Chico... Oi, pode falar. Não, mas eu estava pensando, mas será que assim, será que isso já não sei, porque a doutrina espírita, ela é, para nós brasileiros aqui, ela é relativamente nova. Ela é antiga na sua existência, mas para nós ela é relativamente nova. Será que isso já não é esperado? Porque, assim, nós aqui no Brasil, a gente tem um sincronismo tudo muito louco, né? Sim. E a gente sabe que toda essa questão dessa espiritualidade nossa brasileira, essa questão mais aflorada, essa sensibilidade que só o brasileiro tem, e talvez, e só talvez por isso, né, o espiritismo venha a aflorar aqui no Brasil, será que isso não vem proposital justamente para cutucar isso? Né? Porque quando ela fala assim, né, quando ela se posiciona nesse sentido de ser só kardecista e tudo mais, não é perigoso, um tanto quanto perigoso pensar isso, de alguma forma se fechar e impedir uma certa evolução de pensamento, de linha filosófica, sei lá, Sim, mas futuramente? quando ela fala, né? Ela fala assim, a gente pode aceitar. Por exemplo, temos obras do Chico, agora falando mais do Chico, né? Que tem o Emmanuel e o André Luiz. Muitas dessas obras, que já têm assim, mais de 40 anos, então já se mostraram confiáveis, já foram lidas, revisadas até por pessoas fora do Brasil, não é mesmo? Então, e já foram não, realmente, essa obra aqui é um complemento ao que Allan Kardec falou, né, tal tema, tal. Então, já se mostraram mais seguras, as do Chico, tá? Elas já se mostraram mais seguras e seguras no sentido assim, elas trabalharam
com o mesmo método que o Allan Kardec colocou, elas não feriram os princípios básicos, elas se mostraram apenas como um segmento, né? Então, e ela fala assim, olha, agora, tem algumas obras, né? Vamos sair do Chico e do Divaldo. Hoje, qualquer um pode escrever uma obra, né? Olha, eu escrevi uma obra, posso falar que é do Espírito Lúcio, né? E tá lá o meu nome. Então, assim, não importa qual médium que você conheça, ou se é Lúcio, ou se é Emmanuel, André Luiz, Filomeno de Miranda, não importa qual o espírito que está ali, que assinou. O que a Dória vai falar, a Dória vai falar, e que o Allan Kardec também falava, olha, releia, né? Perca horas de sono, né? Perca horas de sono, vai lendo, para ver se está coerente com o método, com o próprio, com os conceitos que o Allan Kardec já colocou. O Allan Kardec aqui está colocando a codificação, tá? E se vê se não fere. Né? Então, tem, Mas do André Luiz são isso. pouquíssimas coisas que diferem, sabe? Deixa eu ver, fazer um filtro, assim, sabe? Passar por um filtro. Mas Né? isso Mas, sempre foi para. Desde sempre, isso não foi para agora, né? Isso a e gente sempre sim, aprendeu desde, desde que a gente sempre começou o EJD, a isso, que gente tem sempre que fazer escutou esse isso. filtro. Exatamente. Mas por exemplo, tem algumas federações que ainda publicam qualquer romance. Por isso que esses críticos fazem isso. Olha, se fosse o Chico, né, alguns médicos, né, que já se mostraram firmes perante, lembra, que bateram de frente contra a razão e deram ok, né, ou seja, passou pelo método, mas ela fala assim, muitas coisas virou até um comércio, no sentido assim, só para aquela editora lá daquela federação, né, botar um livro. Então ela fala assim, quanto que o movimento espírita, não o espiritismo, tá? Quanto que o movimento espírita a gente se distanciou de algumas coisas que o próprio Allan Kardec colocou para a gente lá no início, como você falou, como a gente aprende lá no EJA, né? Isso, a gente tem que usar a razão, a gente tem que aceitar, mas quando a gente vai no movimento espírita, nem sempre isso acontece. Né? Então, por isso essa crítica da Dori, da Dori, de sempre ter voltar essa crítica, né? Como você falou, né, André? A gente nunca esquecer essas primeiras aulas que a gente teve lá no EJA, né? Deixa eu só avançar um pouquinho para a gente falar um pouco do nosso método, por causa do nosso horário. O Delane, ó, lembra que eu falei do Delane, ó? Olha o ano que o Delane nasceu, ó. O livro dos Espíritos estava nascendo, ó. Ele era um bebê, ó. Ele tava nascendo, na verdade. Né? Depois, com os estudos, né, ele pegou Allan Kardec criança. Pegou Allan Kardec, aliás, o Allan Kardec pegou o Gabriel Delane criança, né? Ele era amigo do pai dele, que era o Alexandre Delane. E o próprio progresso, né? Por exemplo, assim, até na própria Gênesis, né? O Allan Kardec fala, olha, o espiritismo, assim como qualquer ciência, tem que caminhar com o progresso, né? E ele até fala, olha, se um dia aparecer alguma contradição dentro do espiritismo, né, se vier algum outro fenômeno, algum outro estudo muito mais aprofundado, que possa reconstruir esse conceito, assim como ele reconstruiu muitos conceitos, tanto que se a gente for pegar algumas questões que ele trabalhou no livro dos Espíritos, na Gênese, que é a última obra, ele mudou. Né? Por isso que a gente tem que sempre ler, nunca começar pela Gênesis e ir lá para o Livro dos Espíritos, tem que seguir a ordem, né, do histórico aqui. Então, ele fala assim, olha, se isso pode acontecer, se isso acontecer, mude, fique com a ciência. E muitas vezes a gente interpreta essa frase dele de forma, muitas vezes, né, como a gente comentou já, muitas vezes muito banal, né? Como se qualquer ciência que viesse falar assim, olha, muda esse postulado aqui porque está errado. Né? Quando eu vou fazer uma mudança dentro do paradigma, ou seja, dentro do modo de fazer ciência espírita, eu tenho que revisar muita coisa, eu tenho que revisar desde quando Kardec fez, passar pelos mesmos métodos,
né? Para depois mostrar, para depois eu ter uma mudança. E segundo esses autores, né, que, como a Dora Encontre e outros autores que já estão assim como referências em estudos de Kardec, vai dizer, até hoje, nada, se a gente for estudar dentro, nada se mostrou contraditório. Né? Uma coisa é ter livros que complementam, elas não vão mudar, né? O Chico Xavier mudou o espiritismo, né? Ele complementou, vamos colocar assim, mas não teve ainda nenhum autor ou nenhum contraditor, se a gente quiser chamar, que pôde bater de frente e falar assim, olha, mude isso aí, que isso está errado. Ainda não teve. Uma coisa é eu falar mal, outra coisa é eu falar sem um critério. O próprio Kardec fala, olha, vão vir pessoas de má fé, vão vir pessoas sem nenhum critério, mas não ter ouvidos. Vamos dar ouvidos para que, se um dia essa roda mudar, pode ser que um dia mude. Isso que é comum, tá? Porque muitas ciências, a matemática já passou por isso, a física já passou por isso, né? Tínhamos Isaac Newton, depois veio Einstein, mas uma forma, né? São formas de reinterpretar o mundo, vamos colocar assim, né? Ou seja, várias ciências, como a física, como a gente falou como exemplo aqui, ela mudou de paradigma, ela mudou, ela se revolucionou. Ainda o espiritismo, pelo menos, até o dia de hoje, até o dia da nossa aula, que ainda não mudou. Agora, já estamos chegando no final da nossa aula, tá, pessoal? Agora, vamos falar realmente do nosso método. Então, já temos um conceito do que é o espiritismo, já temos o seu objeto de estudo, que é o espírito. Lembra lá das mesas? É aquele que é o efeito inteligente, é o fenômeno inteligente, vamos chamar aqui de espírito. E agora, qual é o método? Né? Se a gente for ver o que seria o método, né? O método, ele a palavra, ela quer dizer chegar a um caminho, ele vai me dar um caminho, ele vai um caminho para que eu chegue a algum lugar, para que eu chegue a algum fim. Então, por isso, o método. Então, toda ciência, todo estudo, todo corpo de pensamento, eu preciso de um método. Eu não posso fazer da forma como eu quero, eu tenho que seguir o método, né? E justamente para que eu tenha uma pesquisa séria, para que eu possa ter, né? Para que eu possa ter algo que eu possa levar olha, isso aqui tem lógica, eu preciso aplicar o método. Né? Então, o método, ele vai me trazer eu tenho, nesse método, eu vou colocar o objetivo, eu vou colocar qual é a forma que eu vou manipular aquele fenômeno, quais são as lentes que eu vou usar para olhar esse fenômeno. Por exemplo, no método espírita, eu tenho que utilizar os médiuns, por exemplo, e isso faz parte do método. Ou seja, como que eu vou experimentar esse objeto de estudo. Tudo isso, né? Como que eu calculo, como que eu organizo, como que eu estudo, como que até mesmo como eu monto um estudo, um centro espírita, na verdade não chamava de centro espírita, né? Mas como que eu monto uma casa, vamos colocar assim, tenho que seguir um método que ele mesmo já se preocupou com isso, né? Então tudo isso é o método. O método lógico que ele se utilizou é o método que estava em voga na época, né, que a gente já vai falar esse modelo, o modelo positivista, né, o método positivo, que é ligado ao uso da razão. Eu observo esse fenômeno com a minha razão e através deste fenômeno que eu vou observar, que eu vou manipular, eu vou trazer as premissas. Né? Então, se eu tenho as mesas girantes, eu vou observar as mesas girantes, que é o fenômeno que se mostra para mim, eu vou observar e dessas observações vou poder gerar várias premissas. E dentro desse método, algumas vezes eu vou aplicar vamos colocar assim, submétodos, né, como está ali na apostila. Eu vou usar o método indutivo e o método dedutivo. Ou seja, aquele método, ou seja, o que seria o método indutivo? A minha própria razão, eu vou analisar. O fenômeno está ali, ele está se mostrando aos meus olhos, eu vou analisar esse fenômeno e vou colocar de forma indutivamente, eu vou colocar as minhas premissas. Vou colocar as minhas premissas, a mesa gira assim. A mesa dita palavras. Essas palavras são premissas. Essas palavras são inteligentes. Logo, qual é a minha conclusão? Logo, né, tem que ter uma causa inteligente. Essa causa inteligente a gente chamou de espírito, né? Então, esse é um método indutivo.
E o método dedutivo, né? Através dessas premissas, vamos colocar dessas premissas que eu coloquei, eu vou deduzir outras premissas. Então, por exemplo, o espírito, ele é um ser inteligente, ele é um princípio inteligente. Então, se eu for buscar a causa da causa da causa da causa, a causa dele, ou seja, quem deu causa, ou seja, quem criou este espírito, só pode ser um ser inteligente. Daí eu já tenho a definição de Deus. Deus não é a causa primária de todas as coisas, e a inteligência suprema. Então, ele vai deduzindo muitas, ou seja, eu não vou, Deus eu não consigo observar. Deus não está com uma mesa girante ali, eu, nos meus olhos, que eu vou observar e botar um caderno e começar a escrever o que eu estou olhando. Mas eu posso fazer, criar uma teoria sobre Deus espírita de acordo com as premissas que se apresentam. Aí eu vou deduzir, por isso o método dedutivo. Então temos muitas questões e princípios que vieram do método indutivo, ou seja, da observação experimental. Outro exemplo, vamos utilizar os médiuns. Os médiuns, eles têm algumas faculdades em comuns e algumas faculdades que são diferentes. Então, eu observo faculdades diferentes. A mediunidade se manifesta de formas diferentes nos indivíduos, né? Então, eu vou deduzindo. Então, eu vou tirando premissas e assim eu vou construindo essa minha teoria, no caso aqui, essa ciência, ou essa filosofia, né? Se eu for estar falando de Deus, por exemplo. Né, eu vou construindo esse pensamento. Então, esse método experimental, esse modelo positivista, ele se utilizava, estava baseado nessas duas grandes âncoras, né? O método indutivo e o método dedutivo. Alguma dúvida, pessoal, sobre um desses métodos aqui? Né, a gente pode pegar outros exemplos, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre Deus, que é quando ele inaugura o primeiro capítulo, né, da primeira parte do livro dos Espíritos, é praticamente método dedutivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho o princípio de causa e efeito, então, se tudo que existe é inteligente, então a causa da causa da causa só pode ser inteligente. Então, eu tenho o primeiro elemento, Deus é inteligente. Depois, eu tenho que colocar os seus atributos. Eu vou deduzindo isso, eu vou colocando as minhas premissas. Então, eu não posso conceber nada mais inteligente do que Deus. Porque, senão, se eu conceber algo mais inteligente do que Deus, pelo método dedutivo, eu tenho que induzir que, então, há um outro Deus ainda que é mais inteligente que criou esse Deus. Isso não vai ter fim, né? Então, eu tenho que criar uma causa primária, né, que vai derivar todas as outras, né? Então, muitos outros princípios e conhecimentos vieram do método indutivo, daquilo que a minha razão observa, ela vai captar, né, pode ser observando uma mesa mediúnica, observando um fenômeno, eu vou deduzindo, vou compondo ali as minhas premissas através dos efeitos que se mostram a mim, eu vou experimentando, né? Deus eu não posso experimentar Deus, eu não posso fazer ciência de Deus, eu posso fazer uma teologia de Deus, um conhecimento sobre Deus, mas eu não posso fazer uma ciência, assim como Allan Kardec fez com os médiums. Eu posso fazer ciências com os médiums, eu posso colocar os médiums em laboratórios e ficar observando, né? Quais os fenômenos quais as faculdades mediúnicas que ele vai apresentar. Né? Então, né, como a gente colocou ali, né, o Espiritismo muitas vezes nos traz conhecimentos, muitas vezes de forma indutiva e outras de forma dedutiva. Por isso, nós temos essas duas âncoras como acoplada no nosso método, né, o que a apostila nos traz. Né? É que ela não dá esses exemplos, por isso que ela é muito resumida. Né? Então, se a gente for ver, muitas vezes a gente está lendo, isso aqui é dedutivo, isso aqui é indutivo. A gente consegue, sabendo o conceito desses dois métodos, eu consigo identificar. Olha, isso aqui o Allan Kardec provavelmente pegou de forma indutiva, isso aqui é dedutivo. Já falamos, né,
desse grande personagem aqui, que não só influenciou Allan Kardec, né, o Descartes, mas todo o pensamento até hoje, né, ou seja, que é o quê? É a valorização da minha razão, porque tanto no método indutivo, ó, voltando aqui, tanto no método indutivo como dedutivo, eu estou o quê? Utilizando a razão, né? Eu estou utilizando a razão. Considerações finais, pessoal. Perguntas, comentários sobre o método. Eu sei que essa aula, às vezes, é um pouco maçante, né? Porque é muita informação, questões históricas, ainda mais na segunda-feira à noite, né? Mas ela é extremamente importante, pessoal. Por exemplo, quando a gente for estudar os fenômenos, né, mesmo quando né, daqui a pouco vocês vão começar a estudar os fenômenos, estudar espírito, matéria, retomar o que é o perispírito que nós já tivemos no ERG, mas agora vamos retomar de uma forma sempre ligada ao curso mediúnico, né? Então, a gente vai vendo como que o Allan Kardec, esse conhecimento parece fácil para nós, mas deu trabalho. Olha, ele teve que construir tudo isso primeiro para que a gente pudesse hoje, né, ter uma aulinha. O que é Deus, o que é perispírito, o que é o médium, né? Nos parece fácil, mas ver essas informações, todas elas vieram através de um método, através de um conceito que foi muito bem elaborado, né, e que o Allan Kardec também teve que repensar, porque uma coisa é já ter esses filósofos, né, o Descartes, os outros iluministas, ele conseguiu o quê? Captar todas essas informações e conectar dentro, né? E lembra daquele grande desafio que ele teve de juntar a fé com a razão, que não é fácil, né? Que não é fácil. Olha, ele teve que até construir um método, ou seja, adotar um método experimental, né? Para até nos apresentar todo esse compilado que ele fez, ele elaborou, né, como eu falei no início, todo, né, ele, os médios, os espíritos, justamente porque a gente pudesse hoje ter essa grande oportunidade, né, e de pegar o espiritismo como uma das nossas forças, né, para que a gente possa seguir com a nossa revolução moral e intelectual, né, em todas as suas instâncias. Nenhuma questão, pessoal? Nenhuma pergunta? Todas essas... Aula bem, assim, puxada, né? Essa aula é bem pesadinha, mas acho que Puxadinha, né? os comentários, os comentários que eu tinha que fazer, acho que eu já pontuei, assim, já falei, mas eu achei que é bem, assim, pesadinho mesmo. Mas, para mim tá tranquilo, eu acho. Não sei. Acho que não. Mas, vamos indo, vamos É indo. muita informação, né? É A muita gente vai informação, processando essa parte histórica. É. Acho que eu passei o slide rapidinho. Muitas dessas partes históricas, pessoal, está aqui no trabalho do Zeus Vantuil, que até então será aqui, ó. Até então é considerado, tem PDF, vou passar para vocês, não sei se eu passei já para vocês, mas eu vou passar de novo. Até então, vamos colocar assim, é a pesquisa mais completa que nós temos na nossa língua, tá? Sobre o Allan Kardec, ou seja, que conta toda essa questão histórica, quem era o Allan Kardec, conta desde dele criança, assim, né? Conseguiu algumas informações dele ele estudando na escola de Pestalozzi, a mãe dele, né? A própria mãe do Allan Kardec tinha essa preocupação em passar, já era uma pessoa diferente também, tinha essa preocupação de passar esses valores, a importância do estudo, né? E ele já além de receber essa influência da mãe dele, que não eram de pessoas nobres no sentido de terem dinheiro, né? Então, mas ele conseguiu bolsa de estudo pela inteligência dele, estudou, olha o látis dele, né? Quanta coisa que ele estudou, né? Desde filosofia, a língua francesa,
matemática, astronomia, o mesmo conhecimento de Mesmer, né? Que ele estudou, que ele era muito curioso, ele ele já era essa pessoa diferenciada, né? E o que o Zeus Von Tuyl nos passa, né? A gente vai percorrendo toda a vida dele, lendo essa obra, e vamos vendo o quanto ele estava se preparando, né? O terreno também, ele como um terreno, como ele estava se preparando para ser o Allan Kardec que o Espiritismo precisou, né? Que a gente tem até hoje, que a gente conhece até hoje. Então fica também a orientação para quem gosta de parte histórica e de ler a biografia, né? A gente aprende, logicamente, muito com isso. É uma viagem ao século XIX também, e a gente vai entendendo muitas coisas e muitos elementos, como eu te falei, né? Sociais, culturais, né? Que quando a gente começa a ler as obras, a gente realmente lê com um outro olhar, quando a gente sabe a história e quem foi o homem Allan Kardec, né? Quem foi ele, quais estudos que ele teve. Isso dá uma certa, né, uma certa segurança, porque esse conhecimento, né, sem desmerecer ninguém, mas não veio de uma pessoa qualquer, né? Ele tinha um conhecimento e já um preparo espiritual, inclusive, para ser o Allan Kardec que a gente conhece. Então, fica também a dica para a gente ler o Allan Kardec, o Educador e o Codificador, do Zeus Van Tuyl. Vou colocar assim, a maior e a mais completa estudo de Allan Kardec que nós temos no Brasil. Temos outros, mas não na nossa língua. Mais completa, né, que traz não só a história do Espiritismo, mas também a história do Allan Kardec, que é interessante também. Que ele serviu como elemento para o filme, né? A gente tanto viu as imagens aqui que foram do filme, que é um estudo muito bom, muito completo, utilizado pela FEB, né, até hoje, é a maior. Né? Temos outras, né, mas essa aqui é o carro-chefe, né, sobre a história sobre o codificador. E o educador, né, que ele era também. Alguma questão, pessoal? Estão com sono, né? Sono nada, tem plano de aula para fazer depois. Vixe, Né? É fácil, né? A gente tem de Allan Kardec, né? A professora não dorme mesmo, né? Não dorme, tá Não, sempre. professor não dá, As filhas, né? Muito comum. Professor cochila e quando cochila sonha corrigindo que está corrigindo prova. Pois é, né? Imagina, né? Então a gente entende o Allan Kardec, né? Pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, a gente está em só uns 20 minutos, a gente pode encerrar. Lembrando que, né, vocês podem me perguntar ali pelo WhatsApp, eu vou compartilhar esse material. Eu acho que eu estou conseguindo gravar a nossa aula, tá bom? Quem quiser rever e ver, né, quem não está aqui presente. Podemos encerrar, então? Algum voluntário para poder corrigir as provas? Olha, Andresa, o que você fez? Olha, meu Deus do céu. Para poder fazer a nossa lição no final, não corrigir as provas. Corrigir as provas a gente deixa para depois da lição final. Se quiser corrigir prova, também eu posso dividir também. Tem prova que eu né? Algum voluntário, pessoal? Vai, gente, vai alguém aí, senão eu vou. Vai aí, porque eu falei muito hoje também. Grazi, quer fazer a nossa oração? Eu só ligo o microfonezinho. Vamos fechar os nossos olhos, então, para agradecer a nossa aula de hoje. Mesmo a gente já estando cansado, né, de trabalhar o dia todo, mas a gente está aqui disposto a aprender um pouco mais. Que a nossa semana seja muito abençoada, que a gente consiga colocar em prática o que a gente aprende, não só o que a gente aprendeu hoje, mas o que a gente aprende na nossa doutrina, e que dê tudo certo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Grazi. De nada. Pessoal, uma boa noite a todos. Tá? Obrigada
pela presença. E falar em presença, tá? Não sei se eu não lembro se eu falei no início, a aula de sábado aqui, vocês podem ficar tranquilos que todo mundo ganhou presença, até porque não foi uma questão que vocês faltaram, foi desmarcada, né? Mas espero que na próxima semana, acredito que a Janice já estará com vocês agora no sábado, tá bom? Muito obrigada e estamos à disposição. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Tchau, tchau. Ana. Boa noite, Obrigada. gente. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.